Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal aqui da Controle Investimentos e vamos retomar aqui muito dessa nossa experiência aqui que nós estávamos fazendo aqui no ano passado, de apresentar aqui alguns fechamentos, algumas análises, alguma conversa que talvez seja necessária, uma dúvida às vezes de algum aluno, de algum seguidor nosso aqui, para que nós possamos aqui dentro da Controle Investimentos passar mais experiência, além do que a gente já tem muito lá no nosso grupo Controle Investimentos lá no WhatsApp. Aqueles que quiserem entrar, vou deixar o link aqui na descrição, é completamente gratuito. E vamos para o que interessa, que a nossa intenção aqui agora é fazermos pelo menos umas 2 ou 3 vezes na semana a nossa revisão de alguns ativos e fazer algumas análises para que vocês possam entender aqui algumas projeções e qual é o nosso viés ali de análise durante a semana, ao longo da semana, com a movimentação dos mercados, principalmente lá nos Estados Unidos, mercado nacional e Bovespa aqui com alguns ativos e também o mercado de criptoativos, que eu sei que tem bastante gente que assiste, que acompanha aqui, gosta muito desse mercado e vê como um futuro aí, como a substituição, quem sabe, do nosso mercado tradicional financeiro. Tá? Não esqueçam, além de compartilhar, de assinar o nosso canal, se inscrever e principalmente às vezes lembrar aqui de alguns companheiros, de amigos e compartilhar aqui os nossos vídeos para que a gente consiga crescer aqui e poder ajudar mais pessoas ainda. Então, não sem mais enrolações, vamos para o que interessa, vamos para o nosso gráfico. Então, o que nós temos aqui agora no momento é o nosso ativo Matic, tá? Nós já chamamos algumas operações, por sinal, bem rentáveis aqui nesse ano, tá? Então a gente é um ativo que a gente ainda espera bastante dele, tá? Deixa eu colocar aqui no gráfico semanal e a gente consegue ter noção aqui da posição um pouco, do que ele está passando, e a gente vê que o gráfico, depois de uma correção bem forte, nós chegamos a patamares aí de próximo lá de início de 21, nós tivemos uma subida grande. O ativo, se a gente for prestar atenção aqui do ponto onde ele se encontra, ele ainda está do seu último topo com um deságio, digamos assim, descontado de 146%, com possibilidade aí de subida, né? É claro que isso são possibilidades. É claro que a gente vê aí num cenário ainda de muita evolução, de utilização dessa criptoativa do Matic com bastante potencial, mas a gente ainda assim enxerga possibilidades. A gente tem trabalhado desde o início aqui, quando a gente fez a nossa entrada, com um pivô aqui de uma possível reversão desse movimento aqui baixista, né? Baixista bem forte. Então nós já conseguimos aí na última pernada atingir o nosso primeiro alvo e nós agora fizemos uma retração na média de 20, né? A média de 20 nossa aqui ela vai mudando de cor, então fica principalmente quando apontada para cima, nós temos aqui ela como verde já apontando talvez como uma tendência de alta, e possivelmente agora com esse candle dessa semana e com o Bitcoin, o preço e a força que está subindo aqui, e assim como o Ethereum, nós temos aí talvez boas projeções para novamente vir romper topo e talvez, quem sabe, buscar ou essa última resistência aqui que nós temos marcada, ou até mesmo nosso segundo alvo lá em 1.8, tá? Então é sim bem atrativo. A entrada aqui que nós fizemos essa semana foi aqui nesse nossa rejeição bem forte aqui. Tivemos um pavio bem grande aqui nessa semana aqui do 6 de março, da semana passada, e agora a ativação dessa nossa retração aqui dessa pernada. Então temos aí uma nova possibilidade de pernada de alta. Então fica esse ativo para que vocês possam acompanhar aí. Quero basicamente frisar aqui, principalmente aqui a parte do mercado americano. Nós temos um gráfico aqui bem anotado, que eu gosto bastante de não precisar ficar refazendo algumas análises, então eu vou anotando tudo que eu tenho de perspectiva e vou simplesmente seguindo aqui.
Lembrando que nós estamos vindo aqui de um canal de baixa bem grande e respeitado de maneira bem forte. Vou voltar aqui o zoom, vocês vão conseguir enxergar o nosso canal em verde aqui. Então o mercado americano desde o meio do ano passado vem numa queda aqui, sempre bate lá embaixo a nossa resistência, nosso suporte, nosso canal e vai lá para cima. Vai lá para baixo, chega próximo, rejeita de novo essa área. Mesma coisa e vem feito isso e agora ele está trabalhando fora desse canal nosso grande alta e está deixando um padrão comprador na extremidade superior no gráfico semanal. O que isso aqui pode apontar sim uma mudança aqui no nosso padrão e apontar talvez uma tendência no médio e curto prazo de alta. E ele veio deixar essa estrutura bem próximo de dois pontos onde a gente está esperando para fazer compras. Então aqui pode sim ser, principalmente para aqueles que operam em longo prazo, é uma situação interessantíssima para começar a buscar aí posições compradoras no mercado americano, apesar da situação não ser muito atrativa ainda, mas como muitas das vezes o mercado financeiro reage um pouco antes, buscando às vezes ser positivo ou tentando vislumbrar esse tipo de melhora na situação, então nós vemos sim pontos atrativos de compra nessa situação e é claro com o stop aqui, caso a próxima semana venha a perder esse patamar aqui, a gente sai dos ativos e aguarda nova entrada novamente. Ou aqueles que gostam de ficar positivo, podemos começar a tomar posições aí de 20, 30% do patrimônio destinado a investir no mercado americano e guardar às vezes o restante para novas posições, mesmo quando confirmar de fato essa nova subida aqui que nós podemos ou simplesmente pegar essa projeção inicial ou ainda projetar simplesmente essa última pernada de baixa aqui para buscar alvos mais conservadores, né? Mas aqueles que estão entrando aqui no mínimo vão objetivar a próxima resistência aqui, onde a gente já tem praticamente 3 toques aqui nessa resistência, então chega com muito mais força para romper e depois buscar essa próxima resistência ou os nossos alvos de Fibonacci que a gente tem traçado, tá? Então o mercado no final do mercado americano ele quis entregar toda a alta que ele teve durante o dia, que chegou a quase 2% e depois voltou a fechar em 1,65, bem atrativo. Então para compras, tá ok? Vamos para o nosso mercado nacional. E o mercado nacional aqui cada vez mais feio, a política não ajuda, os nossos políticos não favorecem, briga do mercado do Estado com o Banco Central e os juros ainda não estão atrativos, muitas variações de preços nos nossos preços de produtos aqui no Brasil, né? E acaba que provavelmente a gente deve sentir e sim devemos buscar o fundo do nosso canal. E observem aqui que não estamos perto ainda, provavelmente estamos próximo de uma mediana aqui do canal. Se a gente fizer uma multiplicação e botar um pouco no olho aqui na mediana, que deve ser basicamente aqui, nós provavelmente estamos aqui próximos e é o próximo, digamos, o próximo alvo aqui é em 98, 99 mil pontos. E deve encontrar resistência aqui embaixo nos 95 e depois buscar aqui. Não acredito que ele vai chegar nesses patamares aqui de preço a 86, 87 mil pontos, a não ser que fique muito feio. Mas acredito sim em patamares aqui de 94, 95 mil pontos de nosso Ibovespa, tá? Então tomem cuidado e essa não é a hora da gente estar comprado no mercado nacional, tá? Nada de interessante, muitas posições estranhas, mercado ruim e vejam que ele vem numa posição, uma sistemática de gráfico de candles vermelhos bem consecutivos, a gente nas últimas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, tantos candles bem feios aqui negativos, tá? Tirando esse aqui, mas que ficou com uma rejeição gigantesca numa área que a gente estava esperando que tivesse rejeição, nessa área vermelha nossa aqui, em cima aqui do nosso topo do canal. Então para o mercado nacional, pessoal, fiquem de fora, não operem no mercado nacional aqui, tá? Então tomem bastante cuidado e vamos para o nosso Bitcoin e a gente encerra ali com mais 2 ativos aqui nacionais que tiveram repercussão essa semana. Então o Bitcoin já está tentando romper basicamente uma lateralização que vinha acontecendo aqui desde agosto do ano passado, nesse patamar aqui que ele está preso aqui no segundo alvo que a gente tinha traçado aqui,
e o aliás, o terceiro e o quarto alvo de Fibonacci da nossa queda que a gente traçava desde aqui de trás, tá? Esse aqui era o nosso alvo aqui, a gente estava almejando esses 17 mil pontos há um tempo e a gente fez uma operação muito bonita nessa descida aqui. E agora ele está travado aqui, ele saindo desse nosso terceiro alvo, ele pode sim vir buscar patamares aqui de 40, 41 mil dólares. E veja que nós temos bastante espaço para cá. E é o que eu falo para você, 69%. Nós temos uma economia atrativa? Não. Nós temos muitos fatores complicadores? Sim. Mas muitas das vezes o mercado financeiro reage na intenção, na projeção, na expectativa do futuro. E a gente já vê que com essas últimas quedas aí bem fortes recentemente, o mercado americano aí com bastante queda, muitos ativos com 40, 50% de desconto, ativos chineses com 70% de desconto aí dos seus topos recentes. Muita gente às vezes pode estar enxergando esses ativos com muito interesse para a compra nesse momento. Tá? Há muitos ativos às vezes em patamares de pandemia que todo mundo considerava que era extremamente barato. Então pode sim vir a entrar força compradora nesse patamar aqui, a gente tem que ficar de olho e às vezes posicionar, mesmo que não seja com uma força muito grande, mas que a gente pegue 20, 30, 40% do patrimônio que é para ser investido em renda variável, que a gente faça alguns posicionamentos de bons ativos nos preços que estiverem interessantes. Então essas são as nossas análises de hoje, bem poucos, mas eu prometo para vocês que nas próximas vezes a gente vai aqui pesquisar e trazer alguns ativos mais interessantes e peço para vocês, se vocês querem ver algum ativo, querem que a gente faça análise, eu tenho um ativo em carteira, eu queria que vocês fizessem análise, que olhassem aqui, traçassem as projeções, deixem aqui nos comentários para que eu possa fazer as análises aqui e traga esses ativos nas próximas vezes que a gente começar a fazer os nossos vídeos aqui de análises semanais aqui dos nossos índices de mercado e dos nossos ativos, sejam ativos americanos, ativos nacionais e criptoativos, para que a gente possa proporcionar isso para vocês e vocês acompanhem esse ritmo de análise de que analistas têm, que a gente vem acompanhando o mercado e entenda um pouco das nossas análises, do viés que a gente vai operando e vai passando isso tudo para vocês em forma de orientações de ativos e investimentos aqui no nosso canal, ok? Então, encerrando aqui, não esqueçam de assinar, de colocar aqui como inscrito, deixem o seu like para que a gente possa crescer aqui o nosso canal e alcançar mais pessoas. Agradeço toda a atenção de vocês e a gente volta mais chegando mais perto do final de semana. Até mais!